Muito boa noite, está no ar o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24, na NET Canal 20 e também pela internet. Nós vamos debater, como sempre, sobre política, vamos falar tudo sobre as eleições, o que acontece agora em 2014, o que mudou, o que pode acontecer nas coligações, como vão ser ou como serão as regras para essa eleição. Nós vamos discutir hoje com o doutor Dalmir de Faria, ele que é advogado eleitoral. Aqui na mesa comigo, Ulisses A.S., primeiramente, vamos cumprimentar o doutor Dalmir de Faria, ele que já esteve aqui. Mais uma vez, é um prazer recebê-lo aqui no programa, doutor Dalmir. Boa noite, João Silvestre, boa noite, Ulisses. Boa noite, telespectadores da PUC TV. Boa noite, Ulisses A.S., jornalista, editor do Diário da Manhã. Boa noite, João Silvestre, boa noite especial para o professor Dalmir e também para você, telespectador do programa Canal Aberto aqui na PUC TV. Interessante, nós falamos em eleições. 2014, agora, no mês de outubro, vai acontecer as eleições em todo o Brasil. Nós vamos eleger o presidente da República, tanto faz homem ou mulher, né? Presidente, até conversando aqui com o Pantaleão, né? O Pantaleão disse que não existe essa palavra presidenta em nenhum dicionário do mundo. Ele disse pra gente aqui. Eu não sei, é verdade que muita gente fala presidenta ou presidente, para mim tanto faz. Então vamos falar a nossa tem a presidente Dilma, a presidenta, como queiram, né? Vamos ter a eleição para presidente, para vice-presidente, para senadores, deputados estaduais, deputados federais e governadores e vice-governadores em todo o Brasil. Só não teremos eleições para prefeitos e também vereadores. Um ano que vai mudar as características, porque pela primeira vez que eu entendo, né, que eu acompanhei, vamos ter a Copa do Mundo aqui no Brasil e nesse mesmo ano teremos as eleições que vão estar aí, o acontecimento quase que paralelo. No momento em que a bola vai rolar nos estádios, os políticos vão estar também pedindo voto aí pelas ruas. Muita coisa pode acontecer. Mas nós queremos saber do senhor, doutor Dalmir, o que tem de novo na legislação eleitoral para essa eleição de 2014? Tem muita coisa nova? Na verdade, nós já temos aí um calendário eleitoral já em vigência, desde o dia 1º de janeiro. A partir do dia 1º de janeiro, a administração pública está envolvida no processo eleitoral, no caso os estados e o governo federal, não podem mais fazer doações gratuitas, a não ser de programas sociais aprovados e com execução orçamentária no ano anterior, ou seja, em 2013. Nós já temos aí a questão das pesquisas eleitorais, que só podem ser divulgadas desde o dia 1º de janeiro, se tiver um registro prévio de 5 dias na Justiça Eleitoral. E ainda nós estamos chegando agora, dia 8 de abril, que está próximo. A partir do dia 8 de abril, os órgãos que estão envolvidos nessa eleição, no caso os estados e o governo federal, a partir do dia 8 de abril não poderão mais conceder nenhum aumento salarial aos seus servidores, a não ser aquele que seja a correção da inflação no ano de 2014. Então, essa demanda, viu, Ulisses, que nós estamos assistindo aí, de servidores públicos reclamando por aumentos salariais, se forem servidores estaduais e federais, os municipais podem, porque a eleição não será municipal. A partir do dia 8 de abril, não pode ter nenhum aumento salarial nesse ano, porque senão o próximo irá pagar a conta. Nesse caso, nós só teremos aumento aquelas datas bases que já foram aprovadas anteriormente, foram aprovadas o ano passado. Esse ano só a correção. Então, todo esse movimento, nós estamos assistindo aí pelos veículos de comunicação, servidores em greve por aumentos salariais, e nesse ano de 2014 encerra dia 8 de abril. Então, é bom frisar aqui, inclusive alertar aos eleitores e aos políticos também que o ano eleitoral já começou. Já estamos em pleno calendário eleitoral. A primeira etapa agora, a partir do dia 8 de abril, não se pode conceder aumento mais aos servidores estaduais e federais. Nós já estamos chegando, dia 30 de abril, encerra o período para presidente da República, para governadores inaugurarem obras públicas e inclusive os candidatos. É abril ou junho? Não, junho, dia 30 de junho,
3 meses antes das eleições, não se poderá mais, os candidatos a cargos executivos nem precisam estar no poder. Se forem candidatos a governadores ou a presidente da República, não poderão participar de obras públicas. Mas isso aí já coincide com o período de eleições, né? Exatamente, então, porque aliás, não é junho, é julho, né? Já a partir do dia 5 de julho começa. Mas na verdade, o que ocorre? Quando estabelece, nós falamos dia 5 de julho, na verdade ele antecipa na prática, porque o último dia das convenções para escolha de candidatos tem que ser realizado no dia 30 de junho. Então o que ocorre? Mesmo antes dos 3 meses, um candidato que está homologado na convenção dia 30 de junho, que é o último dia, ele não poderá mais participar de inauguração de obras públicas. Seja um governador candidato à reeleição, ou seja aquele candidato que não está candidatando à reeleição, mas está apoiado por algum governador. O candidato a deputado estadual e federal também não pode participar de festas de inaugurações. Não, o candidato a deputado estadual, a proibição é apenas para os cargos executivos. O deputado estadual, o deputado federal, ele poderá participar, desde que não peça votos na inauguração e não use essa inauguração, que é bancada com recurso público, para promover a sua campanha. E se ele bancar, por exemplo, o candidato, ele próprio bancar, vamos dizer, uma churrascada aí? Olha, se bancar nesse caso é abuso de poder econômico e fatalmente ele será cassado. Eu vou lembrar um fato aqui, que até acabamos de resolver a questão de elegibilidade. Nós tivemos aqui, não tem nenhum problema citar, porque não é antiético, que foi o caso da Betinha TJ, que teve seu mandato cassado, porque patrocinou um aniversário de uma cabra eleitoral em Itapaci, em plena campanha eleitoral. Nós tivemos o caso do Zé Hélito aí, que teve um problema sério também relacionado a uma doação, parece, né? No caso dele não foi complicado. José Hélito, não, do Zé Nelto. Zé Nelto foi em plena campanha, foi acusado de doações, de mudanças em troca de votos. Então não pode ser nada, doar nada, então, favorecer nada. Exatamente. Qualquer coisa que venha favorecer ao eleitor, que o candidato possa tirar proveito daquilo, pode ser proibido. No caso, até uma canetinha dessa aqui, você não pode dar para o eleitor, nada que possa ser bens materiais. É bom até o senhor frisar, o que se pode dar? Nada? Um bonezinho, camiseta, nada, só o santinho. Desde a legislação passada, nenhuma propaganda que gera benefício para o eleitor pode ser doado. Então, por exemplo, você não pode fazer uma propaganda de um chaveiro, de uma caneta, no caso das mulheres, de uma lixa de unha, por exemplo. A propaganda não pode gerar benefício para o eleitor. Isso nós estamos falando também, professor Dalmir, num futuro próximo, né? Porque hoje ninguém pode fazer nada, até porque ninguém é candidato, não houve nenhuma convenção partidária, não é? Na verdade, nós estamos assistindo um fato curioso do Brasil, Ulisses, e que isso até eu considero que é uma omissão do Ministério Público, uma omissão dos partidos políticos, porque, na verdade, o que está acontecendo no Brasil, que hoje só pode fazer pré-campanha. A campanha só pode ser feita a partir do dia 5 de julho. E nós temos aí, a pré-campanha apenas internamente nos partidos. E o que ocorre? Na verdade, nós estamos tendo aí nas ruas, em todos os níveis praticamente, mesmo nos cargos executivos, campanhas basicamente aí já antecipadas. É uma pré-campanha disfarçada em campanha eleitoral. Há uma certa omissão do Ministério Público, há omissão dos partidos políticos, e a campanha já está nas ruas. É claro, Ulisses, você que é um homem de comunicação, que é um jornalista, a imprensa tem a obrigação de informar quando o candidato é notícia. Então, muitas vezes, um cidadão dá uma entrevista a um jornal, a um veículo de comunicação, rádio ou televisão, e, evidentemente, sem fazer uma propaganda extemporânea, até a filiação dele acaba sendo notícia, até as disputas. Mas você não acha que então é uma censura nisso? Por exemplo, às vezes muitos candidatos aí, ou pré-candidatos, como queira a Justiça Eleitoral, são pessoas de nome, são estrelas, ou seja, antes de serem candidatos já são personalidades públicas. Aí você, por exemplo, eles chegam, visitam um jornal, você faz uma matéria e depois a Justiça Eleitoral fala que você já está fazendo campanha extemporânea. Você não acha que é um tipo de censura também? Na verdade, eu entendo que a campanha, a legislação deveria ser mudada, e o cidadão deveria ter liberdade para fazer uma pré-campanha com os eleitores, até para avaliar o potencial que ele tem para ser candidato. Os amigos, por exemplo, você tem condição de ser candidato. Mas, de vez em quando, há alguns absurdos. Eu quero citar um aqui agora. Eu não fui advogado, até estava viajando quando esse fato aconteceu agora. Nós tivemos aqui em Goiânia a filiação do cantor sertanejo, Zé Rico. Eu ia falar isso. E o que ocorreu nesse fato? Ele, logicamente, uma celebridade artística da música sertaneja, então a sua filiação em qualquer partido é natural que a imprensa, que os jornais divulgassem. E o Jornal Diário da Manhã, por exemplo,
divulgou essa filiação e ele foi entrevistado e perguntaram o que ele pretendia para a sua campanha, por que ele pretendia ser deputado federal. Ele disse, olha, eu pretendo fazer pela música sertaneja, pela campo político que eu já fiz e faço para a música sertaneja. O procurador regional eleitoral do TRE entrou com uma ação contra ele por propaganda extemporânea, foi ele, o Jornal Diário da Manhã, condenado a uma multa de R$35 mil, que realmente é um absurdo, porque é uma figura pública. Então, há uma censura nesse sentido. Agora, o que eu acho mais absurdo, Ulisses e João Silvestre, é principalmente a utilização dos horários gratuitos do rádio e da televisão, que não são gratuitos nada, porque nós que pagamos a conta, e a lei diz que esses programas partidários são apenas para incentivar as filiações e divulgar o programa do partido. Todo partido que usa o horário aí principalmente nesse ano, está usando para pedir voto descaradamente mesmo. Isso é verdade. Agora, violando a lei eleitoral. Inclusive, nós vamos discutir isso aqui no próximo bloco, após o intervalo. Nós vamos discutir isso aqui porque existe uma censura muito grande contra o rádio e a televisão, onde nós não podemos quase que absolutamente nada, somente o horário eleitoral, enquanto que os jornais têm uma ampla liberdade de divulgar, né, a imprensa escrita, de divulgar várias matérias, inclusive entrevista e outros. Nós vamos discutir daqui a pouquinho e você vai ficar sabendo aqui no programa Canal Aberto. Daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, canal 24 e na NET, canal 20. Estamos conversando com o advogado eleitoral, doutor Dalmide Faria. A discussão aqui com relação à propaganda eleitoral, essa propaganda que ela cala a boca do rádio e da televisão, já não pode falar quase nada. Eu tenho uma experiência muito grande nessa área de rádio e televisão, há mais de 30 anos que eu milito no rádio e na televisão. Graças a Deus nunca tive nenhum processo, porque a gente tem um cuidado e nós sempre fazemos o nosso programa dentro das leis, dentro das normas eleitorais, e sempre trabalhamos com a maior neutralidade possível, né? Isso é importante dentro do jornalismo e nós temos feito isso. Mas eu sempre reclamo porque eu acho que a gente poderia ter um pouco mais de liberdade no rádio e na televisão. Enquanto os jornais podem muita coisa e o rádio e a televisão fica limitado ali apenas naqueles horários em que os candidatos e os partidos políticos têm. Doutor Dalmide Faria, o que o jornal pode? Na verdade, o jornal, até na inteligência do legislador, é que, na verdade, o jornal não tem a penetração popular que tem emissora de rádio e de televisão. Então, por exemplo, durante a campanha eleitoral, os jornais podem fazer propagandas pagas pelos candidatos, divulgar o santinho, divulgar a plataforma. Apenas a legislação estabelece o tamanho. Da mesma forma, ele não pode fazer nenhuma propaganda paga no rádio e na televisão. Quer dizer, então, há realmente há até uma certa discriminação em relação ao rádio e à televisão, e o argumento que se diz é porque são veículos de forte penetração popular. Mas ele nota um detalhe: o candidato pode fazer propaganda paga nos jornais até o dia das eleições, apenas determinando o tamanho. No rádio e na televisão, jamais. E eu quero lembrar, João, inclusive, entre as resoluções que votaram agora, há cerca de uns 20 dias no Tribunal Superior Eleitoral, para a televisão estabelecer uma novidade na propaganda eleitoral. Agora, passará a ser obrigatório a linguagem de sinais. Isso significa que todos os candidatos, todos os programas partidários, aliás, eleitorais que forem divulgados no horário gratuito do TRE, obrigatoriamente terá que ter a linguagem de sinais. Libras, né? As libras para os surdos, não é? Então, os deficientes auditivos, né, que seria o termo correto. Exato. Então, antes não tinha obrigação, agora passou a ser lei. Então, a resolução do TSE determinou que nenhuma propaganda na televisão... O senhor concorda com isso? Concordo, porque eu acho que é uma forma de atingir aqueles que têm deficiência auditiva. Então, é lógico que muitos candidatos já faziam isso numa forma de... Mas outra coisa, o senhor concorda também, porque é o politicamente correto, mas também não oneraria demais as campanhas, principalmente para partidos que não têm condições financeiras, não têm dinheiro? Na verdade, onera um pouco, porque, na verdade, o que nós temos nesse sentido? É o custo da produção dos programas, né? Agora, Ulisses, nós temos uma questão muito séria que está aí para acontecer, que é a questão do financiamento das campanhas. O Conselho Federal da OAB entrou com ação direta de inconstitucionalidade para que as empresas, as pessoas jurídicas, não possam ser doadoras de campanha. Nós temos 4 votos já favoráveis no Supremo Tribunal Federal e talvez vote antes. Se votar, nós teremos uma situação muito séria no financiamento de campanhas. Porque eu vi agora recentemente,
uma pesquisa no site das prestações de contas de todo o país, e 80%, Ulisses João, 80% dos recursos contabilizados em campanha são doados por pessoas jurídicas. E qual que é a tese? Que elas não poderão doar e que continuam doando. É porque pessoa jurídica não tem cidadania. Pessoa jurídica não vota. O empresário, o dono da empresa, com pessoa física, eu entendo que ele pode doar, mas a empresa não, porque a empresa, quando doa, não faz doação, mas ela faz investimento em fraude de licitação, em corrupção, em privilégios com a administração pública. Bom, mas aí, só para a gente esclarecer, esse projeto já está em votação, já tem 4 votos, ele volta a ser votado ainda nesse período agora, nesse mês? A expectativa é que o Supremo, que suspendeu a votação, e tem 4 votos favoráveis, e o Supremo terá que votar isso até dia 30 de junho. Se não votar até dia 30 de junho, início de julho já constitui os comitês eleitorais e não haverá como proibir a doação por empresas, por pessoa jurídica, né? A gente fala em doação. O senhor concorda com esse artifício, a doação para partido político? Olha, em relação à empresa, não. É aquilo que eu disse, empresa não faz doação, faz investimentos. Porque uma coisa é o dono da empresa, ele tem uma ideologia, ele resolver patrocinar um candidato ou candidatos, ou resolver até fazer doações para partido, aí ele faz na sua condição de eleitor e de cidadão. Eu fiz essa pergunta até para alfinetar um pouquinho, não sei se o senhor quiser entrar na alfinetada aí para ajudar a alfinetar ou fazer uma análise sobre isso, porque em relação à doação para os condenados do mensalão, ou seja, a própria imprensa questionou isso, o que se vê nas redes sociais é um questionamento, ou seja, quem está patrocinando essas doações, ou seja, não há uma transparência, não se divulga, e se cobra também, por exemplo, uma transparência, uma divulgação dos nomes, ou seja, das empresas que doam para políticos. O senhor não acha que é a mesma coisa? Ou seja, não se discute aí nesse momento a doação para essas pessoas? Não são pessoas políticas, personalidades políticas, personagens políticas do país? Olha, Ulisses, tem 2 questões. Em relação, por exemplo, às doações do chamado Caixa 1, aquilo que a empresa doa, está na prestação de contas com o seu CNPJ durante 5 anos para qualquer pessoa, qualquer cidadão comum, qualquer eleitor, verificar a empresa que doa e o quantitativo. Agora, em relação aos condenados do mensalão, há uma questão que eu entendo muito complicada, essas doações que têm sido efetivadas. Porque o que ocorre? Eu entendo que essas doações estão desvirtuando a finalidade da multa, correto? Pois é. Então, qualquer cidadão comum que comete um crime, uma infração, ele é multado, né? Às vezes é condenado criminalmente, a uma pena até de detenção, as penas mais simples do Código Penal brasileiro, às vezes estabelece lá, detenção de 2 a 3 meses e multa, correto? Então a multa é realmente uma penalidade para o condenado. E nesse caso do mensalão, eu entendo que é um desvirtuamento total da multa. Eu acho até que é uma afronta à própria justiça, uma afronta ao próprio Supremo Tribunal Federal, porque o cidadão foi condenado a uma multa. E eu não sei, não conheço a vida particular de nenhum deles, se eles realmente têm condições financeiras de arcar com essa multa. Existem multas até bem milionárias, bem caras, mas no momento que cidadãos comuns ou pessoas vinculadas a eles politicamente, ou seus partidos, vêm e fazem essas doações para ele pagar a multa, eu entendo que há uma interferência indevida da própria sociedade que faz essa doação para tirar a penalidade dele, para que ele seja excluído da penalidade. Essa multa, ela não é feita, aplicada de acordo com a condição financeira de cada elemento? Porque não adianta você jogar uma multa de R$1 milhão para uma pessoa que tem um patrimônio de 50 mil. Existe determinadas... A justiça tem que adequar a situação financeira. O que ocorre é que nesses casos do mensalão, o que ocorre? Eu vi uma declaração de um ministro Supremo, onde ele dizia o seguinte, que na verdade, até houve aqui aliás, na verdade não foi uma declaração, vocês devem recordar, aquele entreveiro que houve com o senador Suplicy, não é? O ministro Supremo teve com ele, disse, olha, ele está tão preocupado com a situação, devia fazer uma vaquinha para devolver os milhões de reais que foram desviados dos cofres públicos dentro desse processo do mensalão. Então, é uma situação realmente polêmica, não é? E eu entendo que desvirtua a finalidade da multa. Agora, por que essa multa foi aplicada em alguns casos muito grandes? Por quê? Porque a multa foi aplicada em relação, talvez não diretamente à situação financeira do condenado, mas pelo montante de recursos que foi desviado em decorrência do ato ilícito que ele foi condenado. Bom, agora a grande discussão, naturalmente, que nós vamos focar aqui, é realmente as eleições de 2014. O detalhe mais importante que eu acho é que
um candidato, eu vou até dizer, foi público, né? Um jornal da capital, não me lembro o nome, não sei se foi o jornal Opção, disse que em uma entrevista o pré-candidato do PMDB teria dito que seria a campanha seria superior a 100 milhões ou igual a 100 milhões. Está aqui, ó, Júnior Friboi. Dizer que a campanha custa menos de 100 milhões é hipocrisia. Foi a declaração que ele fez a um jornal aqui da capital. Como é que pode um candidato falar ou investir 100 milhões numa campanha, né? A não ser que eu esteja muito enganado, para poder ganhar aí um salário de pouco mais de 20 mil reais por mês, que deve ser o salário de um governador. E se juntarmos os salários aí dos deputados estaduais e federais para chegar a 100 milhões, é capaz que durante todo o mandato eles não vão receber esse dinheiro de volta. Como é que pode acontecer, senhoras e senhores telespectadores, doutor Dalmir, Ulisses Aes, como é que pode gastar 100 milhões numa campanha para ter que retorno que nós vamos dar para esses políticos? Olha, na verdade, eu quero até aproveitar, porque uma das inovações agora do TSE, nessa última resolução, é de que o candidato, quando ele gasta com recursos próprios, ele estará limitado a 50% do seu patrimônio. Não pode, se o partido fixou, por exemplo, R$1 milhão para uma candidatura de deputado, ele só pode gastar a metade do seu patrimônio pessoal naquela campanha. E o que é que o ministro Toffoli questionou ao sugerir essa norma? Que muitos candidatos, apesar de ter algum patrimônio, se endividam com agiotas e vão para a administração pública fazer corrupção, para pagar aquela dívida de campanha. Então agora, quem gastar mais de 50% do seu patrimônio em campanha eleitoral, as suas contas vão ser rejeitadas e ele perderá o seu mandato, o seu diploma. Mas vale ou é projeto? Vai valer agora. Vai valer. Inclusive nós temos alguns casos aí, nós temos deputados na Assembleia que declararam patrimônio zero nas eleições então passadas. Então não pode gastar nada. Né? Então, o que acontece? Os candidatos a deputados estaduais e federais agora, na próxima eleição, eles têm que tomar muito cuidado com a declaração de bens que eles vão apresentar, porque não pode gastar mais de 50% quando se trata de recurso próprio. De doação, 10% do rendimento do ano anterior e 5% de 2% quando se trata de Mas isso também não é um erro? Isso não acha que isso é um erro, por exemplo? Isso vai favorecer quem tem condições financeiras, ué. Mas antes era pior, porque o candidato ele poderia gastar todo o seu patrimônio na eleição. O limite era o valor fixado pelo partido. Mas eu quero dizer, João, não sei se tem tempo para nós falarmos, tem tempo, pode falar. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, em relação ao financiamento de campanha, nós temos um sistema injusto e perverso de financiamento de campanha. E uma conta que não tem matemático que fecha. Por exemplo, o Júnior Friboi, eu não conheço a declaração dele, mas se diz 100 milhões, e não fica por menos de 100 milhões uma campanha de governador. E vou mais além, em Goiás, que é um estado pequeno, não se elege um deputado estadual com menos de 3 milhões, não se elege um federal com menos de 10 milhões, e não se elege um senador com menos de 30, 40 milhões. Então, há uma conta que não fecha nessa campanha, e o que é que ocorre? Aí é um dado a se questionar. Por que alguém gastaria 100 milhões para ser governador? Porque alguém gastaria 3, 4, 5 milhões para ser deputado estadual, ou 10, ou 15, ou até mais. Já ouvi informações que tem deputados federais nesse sessão, vão gastar mais de 10, mais de 15 milhões, e não tem, a conta não fecha, é um financiamento injusto. E aí o que ocorre, Ulisses e João? Isso leva depois à corrupção, leva às irregularidades administrativas, porque não tem como, é uma matemática que não fecha. O deputado estadual ele ganha 20 e poucos mil reais por mês, como é que ele vai gastar 3 milhões? Quando é que ele vai recuperar isso? Que mandato? Quer dizer, tem que ser muito apaixonado pela política. Se não gastar, não se elege. Agora, nós temos um custo de campanha que o eleitor é responsável, que o cabo eleitoral é responsável e que o Caixa 2, ele corre forte nas campanhas. Por quê? Porque, na verdade, nós temos um sistema de que as lideranças partidárias, elas não trabalham de graça, elas trabalham remuneradas e com muito dinheiro. Então, isso, no final, fecha um custo milionário na campanha. Isso afasta, inclusive, as pessoas de bem e as pessoas honestas, bem intencionadas da campanha. Tá, eu já disse aqui outras vezes. Daqui a pouquinho, vou fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho nós vamos debater esse assunto. Eu acho muito interessante, porque o eleitor e o nosso telespectador pode realmente sentir na pele o que ocorre em termos financeiros dentro de uma eleição. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Estamos de volta com o programa Canal Aberto aqui na PUC TV, na NET Canal 20, aqui no Canal 24, é claro. Estamos debatendo aqui com o doutor Dalmir de Faria, ele é advogado eleitoral. E olha, o assunto é muito quente. Estamos falando de investimento
ou é investimento, ou ações, né, de campanha, muito dinheiro. Agora, tudo isso que foi falado aqui no bloco anterior, que nós vamos falar agora, só tem uma maneira: fiscalização. Como é que vai ser fiscalizado isso? Quem é que está de olho nos candidatos? Será que esse anúncio que está sendo debatido em todos os lugares, todos os cantos que se fala em política, que vai ser uma eleição milionária? Nós temos um candidato que é muito rico, todo mundo sabe, e muita gente está apostando, né, no financiamento dele dentro das eleições. Tem candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, até senador, esperando aí que a grana que vai vir através do candidato realmente venha facilitar a vida deles dentro desse processo. Doutor Dalmi, a gente sabe, né, que a justiça tem procurado de todas as formas fechar o cerco, né? Essa das empresas mesmo, que nós comentamos aqui, proibir as empresas de fazer doações de campanha, foi proibido os comícios, praticamente com shows, foram proibidos muitas coisas, de brindes, não pode dar mais, favorecimento ao eleitor, mas mesmo assim a campanha ainda continua caríssima. Por quê? Porque existe o chamado Caixa 2, existe a chamada compra de lideranças, porque os líderes, principalmente os menores aí que fazem os cabos eleitorais, custam muito caro. E isso só pode ser resolvido de que maneira, na opinião do senhor, e também sua, Ulisses, como é que a gente pode resolver essa situação hoje dentro da política? O Caixa 2 fica rolando por aí, nós sabemos que vem dinheiro, já foi pego dinheiro na cueca, dinheiro na meia, dinheiro na mala, dinheiro em avião, dinheiro em porta-luvas de carro, dinheiro em todos os lugares as pessoas guardam dinheiro. Será que isso vai acabar? Ou nós vamos ter mais dinheiro nas cuecas, mais dinheiro nas malas, mais dinheiros aí, pacotes de dinheiro rolando para todo lugar, até no aeroporto, quem sabe? Mas, na verdade, o que ocorre? Eu sempre digo que, enquanto nós tivermos esse sistema de financiamento de campanha, que é uma parte pública, que vem do fundo partidário, o restante da utilização do rádio e da televisão no horário gratuito, e das doações de empresas, de pessoas que recursos próprios candidatos. Esse sistema é um sistema injusto e perverso, e só se elege a mandatos as chamadas celebridades, que elege sem gastar dinheiro, do esporte, do meio artístico, né? Então, as pessoas são celebridades, acabam se elegendo sem grandes gastos da campanha, porque o eleitor não vota no candidato, ele vota no ídolo. Então, muitas vezes... ele pegar dois aqui, o Romário, o Tirico, ou seja, provavelmente não tiveram dificuldade na eleição. Mas teve estrutura por trás mas não teve grande estrutura, nem precisaria, pelo nome, né? Pelo nome político, quando sai candidato, né? A celebridade se elege. Agora, o cidadão de bem, ele pode ser bem intencionado, ter excelentes propostas, excelentes projetos para uma carreira política, que isso não leve à eleição. Porque o eleitor, infelizmente, o eleitor vota naquele candidato que lhe dá mais benesses, que apresenta. São raras e as honrosas exceções do eleitor que vota no candidato, que vota no partido. Grande parte vota pelo benefício direto e imediato. E, além do mais, João, como você disse, as lideranças cobram fortunas para trabalhar um candidato. Eu já disse aqui, inclusive na PUC TV, em outra entrevista, nós tivemos um caso específico aqui, que foi o Henrique Meirelles, que é um cidadão famoso, um executivo internacional, de fama mundial, mas que era um cidadão desconhecido em Goiás, não é? Porque fez a sua carreira, inclusive, nos Estados Unidos, como presidente do Banco de Boston. E saiu candidato a deputado federal que montou uma estrutura de cabos eleitorais muito bem profissional, muito bem organizada, e foi o deputado federal mais votado em municípios que ninguém nunca tinha visto. E o pior de tudo, né? Liderança, sequer cumpriu um dia de mandato, né? Renunciou para ser presidente do Banco Central, ele foi eleito pelo PSDB e depois foi ser presidente do Banco Central num governo do PT. Mas foi um fato nem tomou posse um inédito, dia, né? sequer. Foi um fato inédito, porque, olha, quem disputou com Lula aquela eleição foi o Zé Serra, do PSDB, né? Um adversário do nível do Zé Serra com Lula e buscar um candidato que foi eleito deputado federal no estado igual Goiás para ser presidente do Banco Central, ali desmontou tudo que eu imaginava com relação à ideologia política e vários outros fatores caíram por terra aquela situação. E não é que eu não fui contra, eu acho que foi um excelente diretor do Banco Central, foi muito bem, atuou muito bem como presidente do Banco Central. Organizou as finanças do país, organizou o Brasil. Melhor do que esse Alexandre Tobini foi, a situação, né?
Agora, a condição política que foi assim uma surpresa para todos nós do Brasil. Agora nós estamos vivendo um momento ímpar aqui no estado de Goiás, que talvez, Dalmi, você que é um homem mais experiente, né, na área eleitoral, Ulisses Aécio, eu também tenho muita experiência, os eleitores, os telespectadores também conhecem muito de política. Eu acho que é a primeira vez que dentro do PMDB nós temos uma disputa tão forte como está acontecendo agora entre o Júnior do Friboi e Íris Rezende Machado. Não vamos dizer que seja entre os dois, mas entre dois grupos dentro do PMDB. Por que está acontecendo isso, na sua opinião? Na verdade, o que ocorre é que hoje, se nós formos analisar o quadro político, nós temos aí o governador que é candidato à reeleição numa posição tranquila, porque não tem até hoje nenhum adversário declarado com condições de disputar a eleição. E o que é que ocorre? A oposição em Goiás, mais uma vez, começa aí o primeiro tempo, que já é da pré-campanha, totalmente dividido. Agora, o que é que ocorre? Na verdade, esse processo do PMDB, a partir do momento que o Júnior, o José Batista Júnior Friboi, filiou o PMDB, todo mundo sabia que a intenção dele era ser candidato a governador. Então, a partir daí, e o ex-governador Íris Rezende, ex-prefeito Íris Rezende, ele, na verdade, todas as disputas que ele teve no PMDB, ele nunca disputou. Ele foi ungido como candidato pelos convencionais e pelo partido, né? Ele nunca pediu para ser candidato, ele sempre foi ungido. Então, ele, nesse momento, está enfrentando, eu imagino, e posso analisar isso, que acompanhar a vida do PMDB e do MDB desses anos todos, né? Hoje não tem mais filiação partidária, 23 anos não tem filiação partidária, mas eu acompanhei toda a história política do partido em Goiás e dos partidos políticos, e vejo que é a primeira disputa que ele, se for para a convenção, terá que disputar. E talvez até a disputa surja antes, porque ele nunca teve um adversário dentro do PMDB. Ele sempre foi ungido como candidato. Agora, e uma coisa interessante também... deixa eu fazer essa pergunta para você. Você conhece Íris Rezende Machado? Você acompanha também o Íris, já entrevistou ele várias vezes. Você acha que o Íris tem peito para ir à convenção contra Júnior? Ele vai ou vai deixar abrir mão para o Júnior do Friboi? O Íris, ele tem se mantido assim cauteloso até os últimos minutos de todas as disputas que ele entra, ou seja, até para o Henrique Meirelles ele foi deixando devagarzinho, ou seja, não quis ser candidato, ou seja, disputar com o atual governador na época, Marconi Perillo, não é? Candidato Marconi, ele preferiu assim, deixar o partido com a liberdade de indicar um candidato. Foi deixando para o Henrique Meirelles até o último momento, até que Henrique Meirelles falou, não quero ser candidato, não. Ele assumiu a candidatura e perdeu por Marconi na sua segunda derrota ao governo de Goiás. Agora, da mesma forma, ou seja, ele deu todas as condições para que Júnior do Friboi seja candidato, ou seja, pré-candidato. Até agora, Júnior do Friboi não conseguiu, vamos dizer, deslanchar. A última pesquisa Groupon, a Tribuna do Planalto, mostrou que se Íris for candidato, Marconi estaria em segundo. Ou se Íris não for o candidato, por exemplo, se for o Júnior do Friboi, Marconi estaria em primeiro lugar. Então, veja bem, a esperteza do Íris é essa, ele está deixando o Júnior do Friboi se fritar devagarzinho. E, no momento certo, ele vai falar assim, eu sou o candidato. Isso se ele quiser ser também candidato. Se começar a avalizar que ele tem condições, ou seja, pela idade dele, pela experiência política e também pela força do partido, né? Se o partido não debandar de fato, vamos dizer assim, de certa forma, para a candidatura do Friboi, que todo mundo fala, né? É o cara que tem dinheiro, aquela coisa toda. Então, está todo mundo na expectativa de tentar pegar também, bulinar o dinheiro do Friboi. O detalhe interessante aí do caso Íris, um grupo de pessoas ligadas ao Íris diz que ele está parecendo um menino, com tanta vontade, com tanta determinação, que não parece ter a idade que tem. Ele já declarou várias vezes, Dalmi Faria já deve ter ouvido isso aí várias vezes, que ele é um animal político, né? Exato. E quando é um animal político, ele vai realmente para a última consequência. Agora, eu não sei até que ponto, o que eu tenho acompanhado da dona Íris, os comentários dela, os comentários do Íris Rezende, nós sabemos que se o Júnior do Friboi for candidato a governador, o Íris perde totalmente o PMDB de Goiás. A partir do momento que ele vencer a convenção, que ele for o candidato, o Íris já está há uma realidade, eu concordo com o comentário que o Ulisses fez agora, mas parcialmente. A realidade hoje é diferente de Henrique Meirelles, é diferente da época que Vanderlan veio para o PMDB. Porque o que ocorre é o seguinte,
Na verdade, nós temos, se for avaliar o PMDB, imagino que as lideranças do PMDB, ao avaliar que tem um candidato à reeleição com uma estrutura, um governador bem avaliado, uma situação muito poderosa e máquina administrativa, a reeleição eu sempre digo, que quem está no mandato em cargo executivo só não se reelege se for incompetente ou for muito mal avaliado. Quer dizer, o sistema da reeleição no cargo executivo é fortíssimo, é muito difícil concorrer, seja de um prefeito a um governador, um presidente da República, se ele estiver bem avaliado. Então, há um fator curioso na história. Quando diz que essa realidade é diferente, isso se fala muito na questão do dinheiro do Júnior, isso é normal, isso é até porque o cidadão é milionário, né? Então, e deixou os negócios, saiu das empresas para ser candidato. O que ocorre? Por que a variante, Ulisses, é diferente da passada? Na verdade, o que se analisa também? Nas campanhas que o PMDB perdeu para o governador Marconi Perillo, todos os candidatos, seja Maguito Vilela, seja eles, todos começaram na frente e se desidrataram no final, porque não tem consistência. Da mesma forma, quer dizer, hoje ele está no primeiro lugar, acima da campanha de Marconi Perillo, nós não sabemos se também vai ser desidratado na campanha. E é outra questão séria. Eu acabei de dizer aqui, e não há nenhum demérito dizer isso não, porque esse é o sistema que é injusto e perverso, mas está aí nas campanhas eleitorais. Então, quando se fala, por exemplo, dentro do PMDB, aqueles deputados que vão disputar a eleição, os pré-candidatos, quem tem mandato, não quer ir para uma campanha contra uma máquina administrativa da reeleição sem estrutura. Ninguém quer, porque é suicídio. É complicado. Então, é suicídio. Então, essa variante agora, viu, Luiz? Eu estou torcendo, estou aguardando ansiosamente, dia 30 de junho, que é o último dia para as convenções, para saber como é que esse imbróglio da oposição será fechado. Porque essa é uma nova realidade diferente das anteriores. Tá certo. Nós vamos continuar com esse assunto daqui a pouco, depois do intervalo comercial. Olha, nós temos que falar ainda um assunto aqui interessante, porque nós falamos aqui do Friboi, falamos do Marconi Perillo, falamos de Íris, mas não falamos também do Antônio Gomide. Hoje houve uma reunião entre lideranças do PMDB e do PT para ver se definia uma posição com relação à pré-candidatura do PMDB e do PT. Não deu em nada, pelo que eu estou sabendo, né? O Antônio Gomide continua como pré-candidato do PT e o PMDB continua com seus dois nomes aí para essa disputa, que é o Júnior do Friboi e também o Íris Rezende Machado. Detalhe interessante, que hoje surgiu uma notícia também muito comentada aí nos meios políticos, que o governador Marconi Perillo chegou a mencionar que o José Hélito poderia até ser candidato ao governo do estado de Goiás, formando assim uma chapa com o Vilmar Rocha de vice e até o Ronaldo Caiado como candidato a senador. Houve esse comentário no meio político aqui na capital, coisa que eu não acredito. Eu acho que o Marconi não deixa de ser candidato na próxima eleição. Para mim ele é pré-candidato, sim senhor. E o Ronaldo Caiado, em uma entrevista que deu hoje, lá no programa da Mil, do Jerominho, da Rádio Mil FM, do meu amigo Jerônimo Rodrigues, também do Ivan Mendonça, ele foi muito light hoje, na minha maneira de entender, que o Ronaldo Caiado é um político de fazer críticas e hoje ele foi muito contundente, ele foi muito tranquilo, muito light, né? E só faltou mandar abraços aí para a base aliada. Eu acho que o Ronaldo Caiado já está cedendo um pouco e deverá permanecer na base. João, eu quero lembrar, inclusive, já que você disse, inclusive, falou nos 3 pré-candidatos, até por questão de isonomia dos pré-candidatos a governador, o Vanderlan Cardoso exatamente, é o candidato que tem dito aí que é o único candidato definido, porque falou aqui no programa, inclusive, que isso será candidato. Então nós temos aí hoje desses pré-candidatos, o governador Marconi Perillo, outros podem surgir, Íris Rezende, o Júnior do Friboi, e Vanderlan, que já disse que ele é o único candidato definido. Não retorna. Tem também o Fassol, que já vai lançar um candidato aqui, né? Tem dito que não depende de outras alianças para que ele seja candidato a governador. O PSOL, provavelmente o candidato do PSOL será Cláudio Maia, o professor Cláudio Maia. O Pantaleão deve mudar de cargo. Provavelmente aí, né? Ele dispute uma vaga na Assembleia Legislativa. O Vanderlan aqui no programa disse que até agora é o único candidato definido, o único pré-candidato, né? Porque até nas pré-candidaturas existe muita disputa aí. Exato. Tá certo. Vamos falar da internet? O que realmente vai rolar, como diz na linguagem jovem aí, na internet, nessas eleições de 2014? Olha, até a partir do momento que começar a propaganda eleitoral, os candidatos poderão fazer as suas propagandas na internet, mas deverão registrar o seu site, o seu sítio, junto ao TRE,
certo? Para que seja monitorada a fiscalização. Há uma certa incoerência. Registrar sim, não tem que ter CNPJ, não. Ele vai registrar, ele vai informar que o site dele é candidato tal, é aquele da campanha onde ele irá. Ele poderá interagir com os internautas, ele poderá discutir as suas propostas de campanha, receber sugestões. E uma coisa, por exemplo, o senhor é candidato, eu sou fã do senhor, eu faço um site, vamos supor, uma página lá na internet, lá dedicando, pedindo voto para o senhor. Eu posso fazer isso? Não, tem que pedir dentro do site do candidato. E é um fato curioso que a legislação fala, a resolução do TSE, de que esses sites têm que ser gratuitos. Não poderá haver propaganda paga na internet. A propaganda terá que ser gratuita. Então, outra coisa, na forma de propaganda, foi proibido pelo TRE o telemarketing. Então, você não poderá receber no seu celular propaganda de candidatos. É crime eleitoral. Isso é bom. Terminou, você não pode receber nem mensagens do celular, a não ser que seja o sistema de computação, de rede social, né? E do site do candidato. Mas você não pode receber telemarketing nem mensagens de telefone. Né? Com o número do candidato. Não é proibido o candidato colocar a sua secretária, o seu comitê para ligar. Então, isso é uma proibição. Agora, eu quero lembrar que a internet já está ocorrendo vários abusos. E eu comentava, né, Ulisses, agora no intervalo, que, por exemplo, nos Estados Unidos a internet é liberada, não existe normas para utilizar. Só que todo mundo responde. Se caluniar, responde. Se difamar, responde. Se injuriar, responde. Se causar danos, responde na área civil, por indenização. E a internet nossa é muito nova. Os internautas, as pessoas que usam Facebook, Instagram e outras redes sociais, têm exagerado nas críticas a políticos, tudo. Então, são passíveis de processo. Nós já temos... Inclusive de compartilhamento. Por exemplo, se eu compartilho, por exemplo, uma mensagem que eu pego de uma outra pessoa lá, que às vezes tem uns seguidores mais reduzidos, se eu compartilhar, eu posso ser processado também? Pode, não, se você apenas curtir, apenas compartilhar, não. Mas se você curte aquilo e ainda amplia a crítica, você responde. Nós já temos, curiosamente, Ulisses e João, nós já temos alguns processos, inclusive processando em nome de alguns políticos, que nem são candidatos. Eu tenho, por exemplo, vereadores que nós estamos processando aí no interior, porque na cidade deles, a rede social e as pessoas ali que não gostam deles fizeram críticas pesadas e estão colocando e já estão respondendo. Agora, durante a campanha eleitoral, Ulisses e João, e telespectadores da PUC TV, durante a campanha eleitoral, é proibido caluniar candidatos, é proibido fazer propaganda caluniosa ou difamatória de candidatos. E eu estou vendo nas redes sociais hoje um volume que começa da presidente Dilma a todo mundo, correto? Então, essas pessoas que estão fazendo esse tipo de campanha na internet podem se preparar que serão processados. Principalmente durante a campanha eleitoral. Detalhe muito interessante, Ulisses, que quando a gente fala em redes sociais, daquela impressão que a rede social é muito forte em Goiânia, nas grandes cidades, mas muito interior, pelo contrário. As cidadezinhas pequenas do interior, que tem ali 100, 200 computadores, o pessoal vai para as lan house, todo mundo tem Facebook, todo mundo está acompanhando, e hoje a força da internet está em todos os lugares. Aquele diálogo local, aquela briga local, aquela disputa local ali, é crítica ao prefeito, é crítica ao vereador, é crítica, enfim, todo tipo de críticas e elogios tem ali dentro da internet. Vai ser muito complicado essa fiscalização. Né? Inclusive, além que você disse que uma velocidade pequena nos computadores, hoje, a maior parte dos celulares, né, tem acesso à internet. Eu vi uma pesquisa agora recente que 48% dos jovens de 18 a 25 anos estão interligados na internet, estão nas redes sociais. Então, há outro fato também, que essa campanha eleitoral, a internet terá um reflexo muito grande. Os candidatos talvez não perceberam isso ainda, à exceção daqueles que nós já temos aí muito pré-candidato, que tem 100 mil acessos. Você acha que a internet, vamos dizer, as redes sociais serão decisivas, ou você acha que vai apenas se complementar? Não, eu acho que não serão decisivas as redes sociais, mas elas terão um papel muito forte, muito importante nas eleições. Porque o que ocorre? Eu tenho visto muitas manifestações na rede social que são verdadeira
formação de opinião. Então, pessoas que vão emitindo suas opiniões, que vão transmitindo opiniões sobre candidatos, sobre gestão pública, sobre a saúde, sobre a educação. As pessoas hoje estão criticando muito o descalabro que está no transporte coletivo, que está na saúde, que está na educação. Generalização a segurança. Pode? Generalização pode? Generalização pode, desde que você não aponte especificamente, né? Agora, quer dizer, no momento que você vem e critica o sistema de segurança pública do país, que está realmente lastimável, né? A violência é incontrolável, o sistema de saúde falido, né? Não adianta, nós temos visto programas aí da área de saúde, como nós vimos agora, o Mais Médico, não quer fazer nenhuma crítica, porque é até um bom programa, mas não está vindo acompanhado da estrutura que os médicos precisam para trabalhar. Então o cidadão continua sofrendo. Ele tem um médico, mas não tem o laboratório, não tem aparelhagem hospitalar. Então, toda uma estrutura que está, quer dizer, que inclusive, nesse sentido, Ulisses e João, não sei quem serão os candidatos que serão capazes de mostrar o novo. Porque muita coisa que está aí, dos atuais gestores, provaram que não deram conta de resolver o problema. O detalhe interessante, a internet teve uma influência muito grande, principalmente naqueles movimentos sociais que nós tivemos, né? Os protestos, e vai continuar tendo, com certeza vai haver novos protestos, o povo vai para a rua, porque já criou essa cultura dentro do país, e isso foi muito importante. Houve uma mudança muito grande, na minha opinião, Ulisses, a partir daqueles protestos que nós tivemos o ano passado, quando o pessoal foi para a rua, começaram a protestar. Houve um incentivo para que os governantes, então, tiveram que repensar as suas atitudes. Inclusive, muita gente procurou, naquele momento, lançar obras, procurar fazer novas inovações dentro da administração pública, mas já tem alguém que já está aí, meio que já tem gente acomodado. Eu acho que essa eleição pode surgir alguma surpresa. Agora, concordo também com o Dalmite Faria numa coisa: a internet vai ser uma das ferramentas importantes. O rádio e a televisão ainda, na minha opinião, serão os fatores decisivos ainda nesta eleição, porque é o contato direto com a massa ao mesmo tempo. E a internet, ela ainda tem lá as suas dificuldades, como tem o jornal, como tem a televisão em si. Enfim, é o conjunto de meios que vai ser realmente decisivo nessas eleições. Concorda? Plenamente. Agora, eu não concordo muito com o professor Dalmina, porque eu acho o seguinte: acho que a internet, as redes sociais serão o fiel da balança, porque, veja bem, se acredita demais que a diferença de um candidato para o outro vai ser assim, praticamente muito pouca. Ainda mais se for dois emblemas, não é? Vamos colocar aqui, como se fosse Íris e Marconi, repetindo a disputa passada, né? Candidatos assim de grandes, vou até colocar entre aspas, currais eleitorais. Ou seja, eu acho que nesse caso aí, a internet e as redes sociais seria o fiel da balança, assim, claríssimo, claríssimo, claríssimo. Tá certo. Bom, nós já estamos aí praticamente no final do programa, só quero fazer um registro aqui, Ulisses, diretamente ao senhor e a todo aquele pessoal, a todos aqueles que são vermelhos e brancos, Nossa, né? Senhora, que vão aí para a segunda divisão. Isso domina não, né? Não. Lamentando aqui no final do programa a queda do Tigrão da Vila Famosa para a segunda divisão do Campeonato Goiano, o Vila, que teve tudo para permanecer grande. Espero que ele saia das cinzas e volte como uma fênix, né? E venha conquistar aí muitas alegrias para o torcedor do Vila Nova. Professor, doutor, eu costumo chamar o senhor de professor, porque o senhor vem aqui dar uma aula para a gente, né? Doutor Dalmi, advogado eleitoral, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo aqui no nosso programa. Nós agradecemos toda a produção do seu programa, do Canal Aberto, da PUC TV. Agradecemos a você, João Silvestre, ao Ulisses A.S., grande jornalista do Diário da Manhã, pessoa que nós sempre trocamos algumas ideias no plano político, né? Pela sua competência, pela sua informação jornalística, e dizer que nós estaremos à disposição da produção do seu programa para outros momentos que nós viemos a discutir durante a campanha eleitoral. Porque nós teremos, inclusive, eu quero registrar aqui, depois vocês irão me cobrar, que nós teremos nessas eleições, principalmente para governador, nós teremos uma campanha sangrenta, com baixo nível, com dossiês, com agressões de todos os lados. Muitos processos. Essa é uma eleição que será judicializada em muitos processos e uma campanha realmente sangrenta. Vocês vão me cobrar isso porque, seja por parte da oposição, seja por parte da situação, aqueles que estiverem mais baixos na pesquisa vão bater sem dó. Eu acredito que, mesmo que as pessoas queiram uma campanha propositiva, de alto nível, infelizmente acredito que não ocorrerá. Tá certo, nós estaremos aí para divulgar, né, Ulisses? Justamente.
Mandar um abraço aqui pro seu Alberto, ele é da Marcenaria Campos, ele e o Capeluche ali no setor Coimbra. Um abraço pro senhor. Tá certo. Bom, na próxima segunda-feira fica o convite aí para você estar conosco às 22h30 com mais um programa Canal Aberto. Até lá, boa noite, obrigado pela audiência.